Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, haverá um aumento de mais de 45 mil casos de diagnóstico de câncer do intestino entre os anos de 2023 e 2025. Segundo eles, há uma estimativa de a cada 100 mil homens, 20 terão diagnóstico de câncer de intestino e a cada 100 mil mulheres, 21 terão o mesmo diagnóstico. O que está causando esse aumento tão gigantesco de diagnóstico de câncer do intestino? Os famosos pólipos, as formações pendiculares que se formam nos intestinos. É principalmente, em primeiro lugar, uma porcentagem gigantesca, em comparação com o segundo lugar causador desses problemas, é a dieta tóxica. Não só de alimentos industrializados, que vem na caixinha, na lata, no recipiente de plástico. Não são só esses, são também os alimentos da origem da indústria da agricultura, porque estão intoxicados com agrotóxicos, etc. A água também, que nós tomamos, que nós banhamos. Então, todos esses contaminantes têm causado uma série de prejuízos para o ser humano no mundo inteiro. E vamos responder algumas questões que eu tenho acompanhado de pessoas a respeito da colonoscopia, que é o exame mais divulgado para se saber se há pólipos e se há câncer. Qual que é a probabilidade de um pólipo vir a se transformar num câncer? Algumas fontes dizem que pólipo já é uma pré-formação maligna. Outros dizem que é um câncer benigno, que pode, de 5 a 15 anos, vir a se transformar num câncer maligno. E aí, todo aquele tratamento, né? Pode ser que há casos que precise de quimioterapia, radioterapia, combinado com a extração cirúrgica de parte do intestino ou de alguma situação específica particular definida pelo médico. A principal causa é a resistência da educação alimentar, que não basta apenas você não ingerir álcool ou não comer alimentos industrializados, principalmente os alimentos contaminados na lavoura, na agricultura. Além disso, a menor porcentagem que contribui para o câncer de colo de intestino é o sedentarismo, o cigarro, mas essa quantidade, como causa de câncer do intestino, é muito pouco. Na verdade, são todos irritantes, são todos agentes inflamatórios, venenos que a pessoa vai ingerindo, seja pela boca ou absorção pela pele, ou bebendo ou comendo. São várias toxinas que as pessoas estão recebendo pela boca ou pela pele, ou mesmo pela respiração. Intoxicações das mais diferentes que levam à irritação do aparelho digestivo, consequentemente inflamação e com o tempo até câncer. Se você corrige a sua alimentação, você não tem necessidade de extrair pólipo algum, porque eles vão se encolhendo com os meses até desaparecerem. Se você não quer que haja nenhuma formação de pólipos no seu intestino, basta corrigir de imediato a sua alimentação. Para saber se você realmente tem câncer, há os sintomas de diarreia, constipação, fezes sanguinolentas, dores, cólicas intestinais. Aí você pode pedir para o seu médico, antes de fazer uma colonoscopia, fazer um teste de fezes, exames de sangue, para verificar se há de fato necessidade de fazer uma colonoscopia. Pelos exames de sangue, dá para saber se você tem câncer ou não. E aí, havendo evidências, nesse caso, é indicada a colonoscopia. O governo tem pedido que as pessoas se submetam à colonoscopia a partir dos 50 anos, como se fosse algo até um tanto obrigatório. Se você tem casos de câncer na família, esse número é adiantado para 45 anos. Mas a gente sabe de vários casos de crianças, adolescentes e jovens abaixo de 40 anos que também estão submetendo à colonoscopia, que possui 0,8% de risco de perfuração de órgãos no intestino, do próprio intestino. No momento em que é cortado, tirado um pólipo, ali naquele corte pode haver perfuração também do intestino. Não só perfuração da câmara que é introduzida na região anal, que vai passando pelo sigmoide, pelo colo ascendente, o colo transversal, o colo descendente, e para analisar as possíveis presenças desses pólipos, que são pedúnculos que se formam devido à irritação tamanha da alimentação tóxica. Você pode observar que
A sua saúde depende do que você come em primeiro lugar, mais de 50%, mas bem mais, talvez até mais, 70%, nós não temos estudos para provar isso, é responsável pela formação de doenças, doenças graves, doenças crônicas, doenças autoimunes. São todas consequências. A cada pessoa vai desenvolver um determinado tipo de doença conforme o seu biológico, o seu fisiológico. E quanto mais você estuda da dieta humana, mais você entende o quanto faz sentido o ser humano voltar à sua dieta ancestral, que é a dieta carnívora. A anemia crônica pode ser também um indício, uma suspeita de câncer no intestino. Mas você tem que fazer os exames de sangue primeiro. Não é porque você tem anemia que você já vai pensar que você possui câncer no intestino. Então, veja só esse comentário. Tenho 45 anos, já realizei 3 colonoscopias e foram retirados 6 pólipos. Tenho intolerância à lactose e glúten. Olha só, lactose e glúten. Geralmente, vários outros tipos de doença, inclusive doença autoimune, a pessoa possui intolerância a esses 2 componentes. Mas será que são só esses 2 componentes? Por que essas pessoas, quando fazem dieta de lactose e glúten, continuam doentes, continuam tomando medicamentos, continuam sofrendo sintomas dos mais diversos? Por quê? Não é só isso. Uma outra pessoa comentou, tenho prisão de ventre e sinto desconforto no abdômen. Vou fazer esse exame para averiguar. O fato de você ter prisão de ventre e desconforto abdominal não é razão de você já submeter e pedir uma colonoscopia. Veja, o próprio governo pede que se faça acima de 50 anos, porque o aumento de câncer ele aumenta com as décadas de idade. Por conta de quê? Uma alimentação tóxica. Quando a pessoa é jovem, faz exercício, ajuda o corpo a se desintoxicar. Mas a partir dos 50 é muito previsível que vai haver pólipos. Até porque, até uma pessoa mais jovem, de 20 anos, 30, 40 anos, ela já está comendo errado. Não só produtos industrializados, mas contendo glúten, brometo nos pães, nas massas, etc. Uma outra comentou, tratamento para pólipo é a retirada do mesmo. Isso é a opinião do leigo. Completamente errado. Não se deve submeter a um risco alto de vida, onde a morbidade e a mortalidade são altas para a colonoscopia. Tem que ver isso, se vale a pena o risco-benefício de submeter a esse tipo de procedimento. Um outro caso, faço colonoscopia há mais de 15 anos, sempre tenho pólipos e meu intestino parou, fui parar na emergência, meu intestino até então não voltou ao normal. Um outro caso de perfuração no intestino devido à colonoscopia. A pessoa ficou 9 dias internada com dor insuportável e muita febre e, por Deus, não precisou de cirurgia. Ela teve uma perfuração no intestino na secagem de um pólipo. Se você tiver intolerância ao glúten, à lactose, se você tirá-los da sua alimentação, não vai ser suficiente, porque a fonte de toxinas, de venenos que você está ingerindo, não é apenas esses 2. Você vai apenas minimizar de forma paliativa. Tenho doença autoimune e tive informações de que toda doença começa no intestino. Então fui verificar e fez a colonoscopia. Existe relação? Sim. Porque toda a causa é, em primeiro lugar, a intoxicação alimentar. Comidas tóxicas, comidas envenenadas, comidas transgênicas. Na dieta carnívora você fica salvo da grande maioria de todos esses problemas e por isso a eficiência do tratamento na dieta carnívora, que por si só pode te tratar de doenças autoimunes e doenças crônicas. Tudo volta ao normal. A glicose, a pressão, a limpeza do fígado. O que você está esperando? Os médicos que fazem colonoscopia dizem que o fato de retirar pólipo é um quadro de que a pessoa foi curada. Isso não é verdade. Vai crescer tudo de novo se você continuar comendo errado. E você poderia nem ter o crescimento deles se você já começasse a se corrigir. Ou se você já tem, não precisa fazer colonoscopia, basta fazer a dieta humana adequada para que eles se encolham e sumam.